Oi galera, Prof. Jaque na área, mais uma aula de artes para vocês. E o nosso tema, modéstia à parte, é um tema que eu gosto muito, danças. E vamos falar sobre danças rituais, ok? Então olha lá. As danças rituais, elas apresentam caráter sagrado, são realizadas em ocasiões específicas e especiais, né, comandadas na maioria das vezes por um líder espiritual. Então, normalmente essas danças existe um líder espiritual, né? Vamos falar sobre uma tribo, talvez. E esse líder espiritual, ele vai propor, né, essas danças e ele vai... elas são diferentes, né? Ele traz essas diferenciações nessas danças. São danças para diversão, ou normalmente são executadas por qualquer pessoa na comunidade. Então essas danças rituais, elas não têm, normalmente só tem uma pessoa que direciona, né, esse líder espiritual, mas ela é aberta para as pessoas da comunidade, daquele espaço, né. Normalmente quem vai, uma pessoa nova que chega para observar, ela só observa, ela não pode participar da dança. Geralmente esses rituais eles são sagrados, né? Dos povos tradicionais, apresentam música e dança. Então eu acredito que eu já comentei com vocês que a música e a dança, elas estão sim um pouco muito atreladas, principalmente nesses povos, né, que a gente comentou. Então os passos de dança da maioria dos povos, por exemplo, da Ásia, por exemplo, eles são extremamente elaborados e minuciosos, como a dança indiana. Por exemplo, vocês sabiam que a dança indiana, ela conta com uma diversidade imensa de movimentos, que vai desde os movimentos dos olhos do minguinho. Então existe assim, movimentos que eles fazem não só com o corpo em geral, com braços, pernas, não, mas eles também utilizam movimentos bem minuciosos, mesmo que seja o mesmo movimento, mas com um dedinho diferente, já é um outro segmento. E movimentos com os olhos, porque os olhos também dançam na cultura indiana e também na dança japonesa. Então, o menor movimento, né, dos dedos ou dos olhos tem significado preciso dentro do contexto. Então, tem essas danças que também são primitivas, né, danças de povos, né, no período em que o homem busca na dança apenas invocar as forças da natureza para demonstrar-lhe, né, mediante o gesto, quais são suas necessidades mais prementes. Então, assim, a gente ouve falar desde lá dos primitivos que eles faziam danças para atrair ou faziam movimentos para atrair os animais da caça ou para afastar predadores, né? Ou para um exemplo que todo mundo conhece e todo mundo fala, né? Que algumas tribos indígenas fazem dança para colheita, dança para chuva, né? Então, realmente a gente tem essas características. Dança em natureza, né? Então o bater no pé no chão, no solo para trazer fertilidade, para ter uma boa colheita, para trazer chuva, prosperidade. Então algumas danças rituais são relacionadas à terra, né? Como um solo fértil, que foi o que eu comentei com vocês. As danças, elas representam aquilo que é importante para a comunidade na qual está inserida. Então a dança ela tem essa representatividade. Ela representa não só o movimento corporal, mas o movimento da comunidade em pró de algo, principalmente porque as culturas tradicionais elas remetem a essa ligação da natureza, né? Dessa proximidade do homem com a natureza e da importância de exaltar e cuidar da natureza. A exploração acontece de forma respeitosa, né, dessa natureza e para a subsistência, sem exploração comercial, de maneira a proteger o meio ambiente. As danças étnicas, elas apresentam diferentes organizações, então elas podem ser feitas em filas, em rodas, em círculos, né, em formações gigantescas, elas podem fazer caracols. Então essas danças elas têm
elas têm organizações diferenciadas, podem ser feitas em grupos, em duplas, solos, então entre outras milhões de opções, né, essa formação. Essas danças são realizadas dentro de um círculo, né, em que as pessoas elas assistem em pé ou sentadas. Em momentos específicos, né, elas podem participar e se juntar ao grupo de ao grupo que dança. Já em outros apresentam, né, algumas pessoas e outras somente elas só assistem. Então algumas danças, né, alguns rituais, eles exigem que somente um grupo se apresente enquanto o restante apenas observa. Não há formatos específicos, né, para essa dança ritual, como o circular, pois elas podem ser dançadas de diferentes maneiras conforme a cultura. Então tem aqui uma imagenzinha para vocês de uma tribo, né, de Nagaland, né, executando ali uma dança num festival deles. E aqui também uma outra tribo na Etiópia, que também fazem essas danças em círculo. Então, cada um tem, né, um exemplo, tem uma forma. Esse tema é muito legal e muito diferente. Por quê? Existem algumas tribos, algumas comunidades, alguns povos, vamos colocar assim, que tem uma dança que ela é executada de uma forma tão repetitiva e tão forte, tão firme, que a pessoa que está executando entra em transe, como é o caso aqui, ó, dos dervixes. Esses dervixes, aqui tem uma imagenzinha, mas eu vou traduzir, vou tentar descrever para vocês, né? Isso é uma dança, né, que é muito conhecida, árabe, se eu não me engano, isso. Então, eles fazem uma dança na qual eles ficam girando sobre um pé. Então, eles ficam lá com o pé fixo, né? E eles ficam girando, 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 girando com muita velocidade. Eles usam uma saia bem grande e eles ficam falando palavras nas quais são normalmente palavras, né, invocando deuses. É uma dança religiosa mesmo, tá? Então, o transe é um estado de consciência alterado, diferente do normal. Então, esse transe, não é que você vai ficar inconsciente, você continua consciente, mas você entra num estado alterado dessa consciência. Algumas religiões acreditam que quando os indivíduos estão em transe, entram em comunicação com Deus. Muitas religiões, inclusive a dos dervixes, acreditam que no transe gerado pela música e pela dança, como forma de contato com outras realidades. Então, os dervixes, né, eles são islâmicos, são praticantes do islamismo sufista, né, que se destacam pelos votos de pobreza e pela austeridade. Eles são conhecidos popularmente pela ordem Mevlev, devido à cerimônia de adoração chamada Dirk, em que rodopiam e por isso são conhecidos como dervixes rodopiantes, tá? Então eles têm essa roupa, uma saia gigantesca, bem grande, né? Bem rodada, normalmente é de uma cor neutra, assim, um branco, né? E eles usam um chapéu, durante o movimento do rodopio deles, eles usam os braços de uma forma não solta, mas um pouco mais livre, né? E esse movimento de sobe e desce durante essa dança. Então aqui tem um relatinho assim, ó, sobre essa cerimônia, né? Então ele gira sobre si mesmo, apoiando no pé esquerdo. Então ele sempre apoia no pé esquerdo e ele faz esse giro em torno dele mesmo, com os braços relaxados, estendidos para os lados. A cabeça geralmente é pendida para baixo, então eles giram olhando para baixo. A mão direita em forma de concha virada para cima e a esquerda virada para baixo. Então eles fazem a concha lá,
Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. E eles vão girando assim, ó, dessa forma. Uma mão para baixo, uma mão para cima. E gira, 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 igual o peão da casa própria. E no o cerimonial, né, supremo, que é o cheque, ele fica posicionado no meio, representando o sol. E os outros dançarinos giram sobre si mesmo e ao redor do cheque, imitando o funcionamento do sistema solar em um ritual de rodopio. Quem é o cheque? É o também chamado de sheik, é o chefe muçulmano em território de extensão variada, né? País, cidade ou bairro ou tribo, né? Gente, muito obrigada pela aula de hoje. A gente vai dar continuidade nesse tema que é muito interessante, tem muitas opções. Dá uma pesquisadinha, dá uma olhada, pergunta aí para os pais se eles conhecem alguma tribo, alguma coisa, nunca se sabe, né? A experiência das pessoas é muito vasta e muito grande. Então dá uma olhada lá, dá uma pesquisadinha, procura sobre essas danças rituais, conversa aí com as pessoas na sua casa, transmita também o que vocês acabaram de aprender para que o conhecimento continue indo e vindo. Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!